Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Semana passada a gente teve um break aí, mas estamos de volta com tudo, abrindo a nossa semana de trabalhos da nossa querida FEMEL, Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz. Para a gente começar, então, a nossa semana, devidamente abençoados, que já somos mais um pouco mais com essa prece, Maria vai nos engrandecer com a sua prece, para começarmos os nossos trabalhos. Boa noite a todos. Vamos então, meus queridos amigos, fechar os nossos olhos, nos harmonizando com a espiritualidade maior. Agradecendo o Senhor por este momento de encontro, onde procuramos a cada dia sabermos um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, através das mensagens de Emmanuel, que nos traz tanto conhecimento, que nos engrandece tanto, Senhor, na seara do bem, no caminho entre nossos irmãos, procurando sempre a paz, a harmonia, a convivência com todos, diante dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Estamos aqui, Senhor, prontos para o entendimento dos seus ensinamentos. E te agradecemos por essa oportunidade bendita. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida Maria, pela sempre belíssima e bem-vinda prece. Gente, nós vamos dar início, então, aos nossos estudos. Eu estava combinando aqui para um pessoal que está aqui ao vivo no Meet. Agora, quem vai assistir a gravação também tem que saber como é que vai ser, né? Para a gente saber como é que vai. Uma boa professora apresenta sua metodologia antes de começar a sua aula, né, gente? Não é assim? Então, vamos lá. A gente começa. Vou passar primeiro um vídeo do Haroldo, comentando sobre a parte do Evangelho que nós vamos estudar. Depois a gente vai para a parte do Evangelho. Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 20, o versículo 4, que é citado no capítulo 29 do Pão Nosso, a Vinha, tá bom? Então, nós vamos começar com um videozinho. Eu vou projetar aqui para vocês, deixa eu achar a primeira guia. 3 minutinhos e 50, mais ou menos, tá? É rapidinho. Então, vamos lá. Vou colocar... olha lá. Eu falei aqui, né? Vão ser 3 minutos e 50. A gente vai falar sobre ele vai fazer... Ao invés dele explicar a parte que a gente vai trabalhar, ele vai trazer uma coisa muito bonita. Uma reflexão muito bonita para a gente começar a nossa noite. Não sei se vocês já tinham ouvido ou não, a respeito da vinha, a respeito da uva, da videira, os simbolismos relacionados à vinha, que é o assunto do nosso estudo desta noite. Vamos lá. Dias e o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estudando as parábolas de Jesus, 32 histórias contadas pelo Mestre para ilustrar o reino de Deus e a ação divina no mundo íntimo e no mundo social. Hoje, estudamos a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo 16. Uma parábola muito curiosa. No episódio de hoje, nós vamos centrar a nossa atenção sobre o tipo de cultivo, uma vinha.
É preciso salientar que na época de Jesus, 3 componentes eram essenciais à mesa de qualquer camponês: o trigo, que gerava o pão, o peixe, que era a fonte de proteína, aquele alimento animal mais barato, porque o rebanho só era sacrificado em ocasiões mais especiais, sobretudo nas famílias pobres, e o vinho, que representava também uma fonte, uma bebida muito importante que estava presente na mesa de todos. A vinha, então, representa aquela cultura essencial da sociedade, mas traz também alguns ecos da literatura do Velho Testamento. Também no Velho Testamento, Deus é comparado ao Senhor de uma grande vinha. E o trabalho realizado pela providência divina nos corações e no mundo é comparado ao trabalho que é feito na vinha. Desde o plantio da uva, ao cuidado com a sua correção, com a direção dos ramos, ao tipo de nutriente que essa uva recebe, ao clima, à quantidade de água, ao processo de colheita e, sobretudo, ao esmagamento da uva no lagar, onde ela era pisada, levada para os barris, onde sofria um processo de fermentação, até a produção do vinho, que era levada à mesa de todos. Esse processo, desde o plantio até a fermentação da uva e fabricação do vinho, como representando um aspecto da ação de Deus no mundo e da ação de Deus nos corações. Aqui nós temos um aspecto interessante que deve ser ressaltado. Estamos interpretando as parábolas à luz da doutrina espírita. E aprendemos no Livro dos Espíritos, através de uma cepa, de um galho de uva, que os espíritos pediram para Kardec que fosse desenhado naquele prefácio, que o galho de uva representava o trabalhador no seu processo de ascensão espiritual e o trabalho do Criador com relação às criaturas. Aqui a uva, o bago, representando o corpo, e o líquido extraído, o vinho, representando o espírito. O que nos revela que sem sacrifício, sem a dor, não há aprendizado, não há experiência, não há aprimoramento. Vamos estudar mais um pouco dessa rica parábola no próximo episódio. Até lá! Vocês sabem da cepa que ele está falando? O desenho que existe no Livro dos Espíritos, que mostra isso? Eu vou colocar, sei lá, se ela abre aqui para vocês, ó. É essa cepa aqui, que são os galhos de uva, que ele se refere, ó. E está presente nas capas ou no interior do Livro dos Espíritos. Então, assim, ele foi um pedido, né, que Kardec aceita e coloca lá, e representa, né, muito bem explicado por Haroldo, né, e lindamente, né, o corpo da uva, né, o gomo da uva, né, a fruta, o corpo, e o vinho, o espírito. Então, você não chega ao vinho se não apertar esse corpo não entrar em sofrimento, para que se aprimore, para que cresça. Olha que eu terminei, eu estava estudando ontem, e na hora que eu terminei, eu falei, gente, achei esse vídeo e falei, não é à toa. A gente, como espírita, a gente tem alguns símbolos, e a gente, às vezes, tem que compreender o que esses símbolos significam. A gente não tem que adorar os símbolos, não é essa a ideia, mas o compreender o porquê essa cepa de uva está presente no Livro dos Espíritos, né? Simboliza o corpo, simboliza a vinha, que nós vamos falar, né, que seria o planeta Terra, a seara, né, da vinha de Jesus, onde nós, trabalhadores, iremos formar esse vinho a partir dos sofrimentos, a partir do nosso crescimento. Olha aqui, que beleza que Haroldo nos traz, gente. Não sei se vocês já
conheciam essa parte aí. Deixa eu achar. Deixa eu tirar a apresentação, que daí eu vou pegar a outra. Eu já peço desculpa a vocês pela minha voz, a minha garganta não está bem. Estou com alergia, e a alergia está na laringe. E aí a voz fica mais grossa, mais grave, tá? Quero começar, então, a nossa parte do Evangelho de hoje, já agradecendo a vocês que tiraram tempo aí do dia corrido para a gente trabalhar essas coisas importantes que são trazer as leituras para o nosso dia a dia, para a gente poder aplicar essas coisas que a gente está aprendendo, né? E o evangelho que a gente está trabalhando hoje, que eu aproveitei, que é a citação do Haroldo, né? É o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O título aqui, eu vou pegar só para falar o título, depois eu tiro a apresentação e ponho de novo na hora que eu for fazer a leitura do Pão Nosso, tá? Então, o trechinho que o Emmanuel nos traz, com o título A Vinha, é esse aqui, ó. E disse, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Esse é a parte, é o quarto versículo dentro do capítulo 20, tá? Então, agora vou tirar a apresentação para a gente ver, fica melhor para a gente falar, né? Então, vamos lá retomar o que foi essa parábola da vinha que existe nessa parte do Evangelho. A minha proposta a gente vai falar um pouco do Evangelho, da Bíblia, e um pouco de como os Espíritos traduziram isso para o nosso dia a dia, já no Evangelho segundo o Espiritismo, porque existe uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente começa com a Bíblia, e no Evangelho segundo o Espiritismo, depois, quem quiser seguir, está no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 2, o Espírito Constantino vai nos trazer uma explicação belíssima, relacionando os trabalhadores da vinha com os trabalhadores da última hora, que somos nós, espíritas, né? Para a gente tentar entender. Então, era assim, essa passagem do Evangelho começa assim, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. E aí conta-se, né? E o reino do céu é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Então, a gente viu como o vinho era importante, né? O Haroldo nos diz que eram 3 elementos essenciais na mesa das pessoas daquele período, que era o trigo, que é a base do pão, o peixe, que era a base da proteína, porque eles não comiam a carne dos animais, os animais eram usados em sacrifícios, no transporte, mas não para alimentação. Daí, tantos pescadores na região de Jesus. E o vinho, que era presente na mesa de todas as pessoas. Então, pessoas trabalhar na vinha era algo muito comum, não era algo como hoje você ouve falar, o que é isso, vinha? Então, era no cultivo dessa uva, na extração dessa uva, né, no lagar, que é onde ele falou, que é onde produz o vinho, né, que era o objetivo dessa vinha ali na região. Então, esse senhor dono dessa vinha sai em busca de pessoas. Então, na Bíblia coloca-se assim, que na primeira hora ele ajustou com os trabalhadores nessa primeira hora, que eram às 6 horas da manhã, segundo a Bíblia, 1 denário por dia. Então, ele pegou um grupo de trabalhadores nesse horário, nessa primeira hora, levou para a vinha e falou, vocês vão ganhar 1 denário no fim do dia de trabalho. Então, já tinha gente lá na lida, 6 horas da manhã. E às 9 horas da manhã, que eu fui traduzindo, que ele fala a terceira hora, que a primeira hora é às 6, a terceira hora é a partir das 6, vai dar às 9. Ele diz que às 9 da manhã, então, ele pegou mais um grupo de pessoas lá na praça, que estavam sem fazer nada, e acertou, vamos trabalhar na minha vinha que eu te pago 1 denário no fim do dia. Muito bem, seria o salário justo, né, que é a parte que o Emmanuel coloca ali. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Então, nós temos um contratador em contato diretamente com os seus trabalhadores, acertando seus deveres, mas já tem pessoas trabalhando ali. Algumas, mas são poucas, certo? E ele continua.
Depois das 9 da manhã, ele vai às 12, ele vai às 15, que são a sexta e a nona hora, e faz o mesmo. Leva mais trabalhadores. E com cada trabalhador, esse senhor acerta que dará um denário no fim do dia. Às 17 horas, que daí ela já estava na 11ª hora, ele continua buscando mais pessoas e levando até a sua vinha. E eles perguntam, quando ele chega nessas 17 horas para pegar, ele pergunta para essas pessoas, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não estão trabalhando? Eles falam, olha, estávamos procurando trabalho o dia todo e ninguém nos empregou. Então, ele, comovido, pega essas pessoas e leva também para a sua vinha. Mas isso já era 17 horas. E ele acertou que no fim do dia, ao pôr do sol, todos ganhariam um denário. No fim do dia, então, o feitor, que seria esse cuidador da vinha, organizou todo mundo. Ao cair da tarde, o sol se pondo, imagina todo mundo esperando, uma parábola, né? Todo mundo esperando, e os primeiros, então, ele fala assim, ó, quem vai receber primeiro foram os últimos que chegaram, vai pagando. Então, o cara que chegou às 17 horas, recebeu um denário. O que chegou às 15 horas, recebeu um denário. E aquele que chegou às 6 da manhã começou a falar, epa, ué, que isso? Eu estou aqui desde as 6. Chegou às 17. Como assim? Ele vai receber um denário. E daí, vem o Senhor e explica que não fazia nenhum tipo de injustiça quando fazia isso, uma vez que havia acertado um denário com cada trabalhador da sua vinha. Aí ele diz assim, abre aspas, quero dar aos últimos o que dei a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Tem mau olho porque sou bom? E que virada de jogo, né? E que virada de jogo. É assim também com as outras parábolas de Jesus. Nós temos a parábola do filho pródigo, não é? Nós temos o filho pródigo voltando porque gastou todas as riquezas, mas e o filho que ficou? Ele cutuca o pai e fala, ué, mas tá matando um boi, fazendo festa, eu tô aqui. E eu? Sempre tem esse outro lado na história, né? Eu tenho certeza que se sou eu nessa vinha, eu já tinha organizado um sindicato, eu estava fazendo um piquete gritando, tá? Certeza, certeza. Julgando, né? O Senhor, olhando ele com mau olho. Então, olha como Jesus traz uma visão diferente, né? Aí vamos continuar. Então, beleza. O trabalhador questiona o Senhor por se sentir injustiçado, né? Comparando-se aos últimos que trabalhavam menos. Mas o Senhor sabia o que devia cada um. Então, ele não estava cometendo injustiça. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente uma proximidade já. Ele vai falar que os trabalhadores da última hora, eles têm direito ao salário, sim. Mas era preciso que a sua boa vontade o houvesse mantido ali, na praça, esperando até as 17 horas, porque eles estavam esperando. E ninguém deu emprego, eles queriam trabalhar. Eles não foram pegos, pessoas soltas que... o que você vai fazer? Eu estou sem fazer nada, então vamos lá, vamos passar a perna. Não, eram trabalhadores que queriam sustentar suas famílias, então foi preciso o esforço de esperar. Olha o que o Espírito Constantino está trazendo para a gente. Então, quem estava ali era laborioso, mas faltava ali a oportunidade do emprego. Faltava ali o labor, é isso que ele diz. Aí ele diz assim, bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Bom seria se tivesseis ido à vinha ao amanhecer. Olha que inversão, olha que lindo que é a oportunidade do Espiritismo traduzir para a gente as passagens de Jesus, né? Mas há quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha? E sua existência, por mais longa que o pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade.
Então ele diz, quem foram os trabalhadores da primeira hora? Ele vai fazer uma lista, os profetas, Moisés, eles estão desde cedo. Os últimos são os espíritas, os que chegaram às 17 horas, mas passaram ali, esperando para trabalhar, né? Depois vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, depois vieram os sábios, os filósofos, e por último os espíritas. Então, ele encerra trazendo a parábola para o nosso dia a dia. E não bastasse já ter essa riqueza do espírito Constantino no livro do Evangelho? Pode falar, Miriam. Então, a gente fez esse estudo no nosso no estudo do Evangelho no lar. E Lucas fez essa analogia que você fez, dizendo que não importa se você dedicou a sua vida a Deus há muito tempo ou se você começou agora, o valor do seu trabalho é o mesmo. Entendeu? Entendeu? Você pode ser um espírita há 10 anos ou se tornar um espírita há uma semana. A sua dedicação, o seu valor para Deus é o mesmo. Porque Deus é o Senhor da vinha. Uhum. E ele não mede um trabalhador pelo outro, né, Miriam? É assim, você não precisa ser espírita. É isso que em nenhum momento, né, o espírita de verdade fala que precisa ser espírita para alcançar alguma coisa. Não. Você precisa ser trabalhador. Você precisa amar as pessoas, né? Dedicar sua vida a Deus, isso, né? E essa vinha que a gente trabalha é o planeta Terra, né? E é o que o Emmanuel vai trazer. Eu já vou passar a palavra para a Dri, tá? Aí depois eu vou trabalhar a passagem do Emmanuel. Só um complemento. Pode falar, Dri. É que não é o tempo, é a transformação. Sim. É o quanto se desperta, o quanto se dedica, né? E assim, é aquela história, né? O pastor tem 100 ovelhas. Uma se desgarrou, não é? Ele não vai atrás dessa uma. As outras já estão encaminhadas. Se essa uma conseguir voltar no tempo dela, a alegria que esse pastor fica, que alegria que Deus tem. Em qualquer religião, cada um tem sua fase, cada um tem sua etapa de aprendizagem, né? E não é o tempo, né? É a própria conversão, a conversão verdadeira de coração. A pureza. A prática do bem, né? Então, tanto faz se chegou às 6 da manhã ou às 5 da tarde. Exato. Desde que seu coração seja puro e limpo, cristão, né? Misericórdia, de boa vontade. Estando conectado com os ensinamentos, né, de Cristo. É tudo válido. Era isso. Obrigada. Eu vou pôr, então, o Emmanuel aqui para a gente ler. Olha lá. Aí a gente vai ler, e daí fica melhor para a gente entender, né? Deixa eu centralizar ele aqui. Ó. Vamos lá. As palavras de Emmanuel agora. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe
pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Olha que lindo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, a gente precisa entender. Emmanuel escreve na década de 50, gente. Então, o vocabulário utilizado, a gente não usa mais. Então, a gente precisa parar e pegar um dicionário mesmo. Dar um Google ali e entender. Então, como ele diz assim, a Terra não é, lá no primeiro parágrafo, não é para ser pensada como cheia de belezas e possibilidades. Não é um paraíso. Não. Aí ele diz assim, mas cruzando, ele diz assim, mas vogando ao léu na imensidade universal, traduzindo, mas cruzando o universo de oportunidades de evolução. Então, a Terra é um planeta em evolução. Ele é bonito? Ele tem belezas naturais maravilhosas, mas ele tem pessoas que estão passando por vários problemas. Aí, antes que você pense que esse planeta está vogando ao léu, cruzando o universo em evolução, ele diz assim, mas o planeta não é um barco desgovernado, não. Ele tem um grande governador no leme. Não é? As coletividades humanas, elas costumam cair em desordem, viu? Cai a todo momento. Às vezes a gente acha que está indo, evoluindo, de repente dá aquele retrocesso mundial, parece que vira aquele embolo, mas existem leis que estão guiando os seres humanos para a evolução. Ainda bem, que se deixar na nossa mão, né? Ainda bem que Cristo é sábio, grandioso, cuida do nosso planeta com muito carinho. Ele não só cuida, como ele veio, sem precisar encarnar, para nos dar o exemplo. Gente, quem tem consciência quer vir na carne sofrer, gente? Ele veio. Ele veio por amor. Ele veio para mostrar para os seus filhos, para os trabalhadores da sua vinha. A vinha está aí, gente. Espera aí, que eu vou descer e eu vou mostrar para vocês como é que trabalha. Eu vou lá pegar na enxada junto com vocês. Ele é o Senhor. Humildade é essa no ser humano, não é verdade? Então, apesar dos seres humanos estarem desgovernados, né? Porque vivem num caos, existe uma lei que guia, porque o nosso mestre cuida do nosso planeta. Aí ele vai dizer assim, das leis universais que guiam, né? Que é o terceiro parágrafo, e a gente vê a terra como a vinha de Jesus, como ele cuida dessa vinha, como é importante que brotem essas uvas, que essas uvas virem vinho, né? Os nossos corpos aqui sobre a terra do planeta escola, passem sim pela dor do sofrimento. Por isso que ele começa dizendo que a terra, a gente não, ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades. Existem possibilidades sim, mas aqui não é lugar de felicidade plena. Ainda não. Então a gente vem para ser espremido para virar uva, não é verdade? Então, é um processo dolorido, como o Haroldo nos colocou. E aí, aí vemos-los trabalhar para auxiliar a criatura na evolução, para integrá-las no divino amor. Ele diz isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Aqui, ó. No final do terceiro parágrafo. Aí a gente tem que refletir um pouquinho também, porque integrar significa fazer parte de um todo. Ou seja, nós que somos centelha divina, que somos parte da luz do Criador, vamos ser integrados, para voltar à luz do amor. É sempre o amor que é o caminho da integração, dessa volta do filho pródigo ao Pai. Cada um de nós somos o filho pródigo, né? E essa integração se dá, a gente volta a ser inteiro novamente por meio do amor. O amor é o caminho. Aí ele continua,
A parábola da vinha, ela designa o local dos serviços humanos e as obrigações que recebemos do mestre. São os trabalhos que nós desenvolvemos aqui, cada um no nosso papel, diversos tipos de trabalhos, que a gente não desenvolve um trabalho só quando a gente está no nosso emprego, na nossa profissão. A gente está trabalhando a todo momento. A lei do trabalho é uma lei universal e extremamente importante para o nosso crescimento, né? O trabalho em casa, o trabalho com o filho, o trabalho com os cuidados com a casa, os cuidados, às vezes, até com os vizinhos, com a rua, com a casa espírita, que tanto precisa de cuidados também na parte física, né? Nós temos aqui representantes da casa espírita, que são o presidente da casa, vice-presidente, né? Secretários, e todos aqui fazendo parte, nós sabemos de como é importante cuidar, né? Dos diversos tipos de trabalhos que a gente assume na vinha do Cristo. E os seres humanos, aqui ele vem, porque sempre tem aquela luva de pelica, taf, assim na nossa cara, né? Esse que é o momento, ó. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe, né? Nosso planeta, o orbe, pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, ou seja, o nosso planeta pode ser um palco de domínio de uma raça. Lembremos que ele está descrevendo uma situação da década de 50, né? Nós temos um mundo saindo de Segunda Guerra Mundial, entrando numa nova guerra novamente, ainda se falava das questões raciais, os domínios políticos que são muito presentes no mundo globalizado de hoje, não é? Então as pessoas pensam que viver no planeta é viver essa disputa política, racial, ideológica, por dinheiro, por materiais, por matéria, por acúmulos, mas perceberão o clamoroso engano. Porque todos nós, olha que importante, corporificados na crosta terrestre. Todos os corpos que nós assumimos na crosta terrestre, seja um corpo físico, seja um corpo perispiritual ao desencarnar, se continuamos na crosta terrestre, nós temos uma tarefa de contribuir para melhorar o padrão de vida do nosso planeta. Porque nós evoluímos, gente, até marquei aqui, individualmente, mas também coletivamente. O nosso planeta passa por uma fase de transição muito importante. E a humanidade encarnada neste momento, sofredora, faz parte dessa evolução, precisa contribuir. Todos nós precisamos, os desencarnados também contribuem. E como contribuem? Então, talvez até contribuam mais do que nós. Toda ajuda, todo amparo que a espiritualidade traz para a gente, no momento de uma pandemia, por exemplo, né? Nos momentos de uma guerra, para-se todo nas colônias espirituais para ver humanos, né, encarnados com problemas, postos de socorro, orações. Nós vemos o André Luiz falando, tocam sirenes no plano espiritual, avisando que tem guerra acontecendo. Descem, né, orbes celestiais, descendo para ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que desencarnam em massa, para que não fiquem perdidos, desamparados. Há muito trabalho no plano espiritual, mesmo após o nosso desencarne. Ledo engano aquele que pensa que vai morrer e vai descansar. Não vai, não. Vamos morrer e vamos trabalhar. Não é assim que funciona, não. Aí ele continua lá no 5º parágrafo, que eu achei lindo. Aqui, ó. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Gente, ele vem num parágrafo te dando um tabefe, falando, mundo, não tenha domínio político racial. Agora ele diz, lembra. Então ele vem de um cutuque e vem para o consolo. Olha, para tudo, onde quer que você está, é na sua casa, é com seu filho, é no seu trabalho, com a sua família, em todos os lugares. Não é para você lembrar da vinha do Cristo só na palestra, na casa espírita. É importante, é um momento, pelo menos se a gente lembrar lá dentro, ainda tá bom.
Mas não é só lá dentro da casa espírita, não é dentro do templo religioso que tem que ficar presa às nossas ideias de melhorar o mundo. A gente tem que entender e tentar nos situar de que maneira nós podemos continuar fazendo a nossa parte. E ele vai dizer assim, olha lá, vives sitiados pela dificuldade, pelo infortúnio. Eu passei esse domingo de manhã, ontem de manhã, trabalhando com o Manolo, e eu aprendo muito, eu aprendo demais os médicos espirituais que vêm com o Manolo. Então, tem pessoas que chegam assim, elas não conseguem falar, tamanho os problemas. E veio uma pessoa e disse quase essa mesma frase, doutor, eu me encontro numa situação, tanto problema, doutor, eu não sei mais o que eu faço. E o doutor espiritual fala através do médium Manolo assim, que bom, meu filho, quantas oportunidades você está tendo de crescimento. É claro, porque quem está sofrendo é dolorido, mas olha o consolo de ver que a dor tem motivo. Ninguém sofre à toa, né? Então, você está rodeado de dificuldade, de infortúnio? É porque a Terra é um lugar que pode ser cheio de maravilhas, não é verdade? Então, qual é o conselho que ele dá? Fechando. Trabalha para o bem geral. O objetivo dele, nesse texto, é buscar a evolução do planeta. Então, ele não está falando para você fazer só a sua reforma íntima. Ele está pedindo para você dar um passo a mais, né? Trabalhe para o bem geral. E esse geral não é um geral do, ai, meu Deus, eu sou brasileiro, eu tenho que mudar o Brasil inteiro. Claro que não. O geral é tudo aquilo que sai do individual, vamos pensar assim, né? É o que é mais coletivo com relação a você, que é só um indivíduo, né? Então, ele diz assim, não é para você trabalhar só para o seu, é para você, o individualismo, quando a gente se volta tudo para o eu, para essa busca, para essa ganância, para o consumismo, a gente se perde no individualismo que está ali, aparente, né? Irmão gêmeo do individualismo. Então, ele vai pedir para a gente superar, porque o individualismo é perigoso e muito conflituoso. Então, se o Senhor concede a cada cooperador, que somos nós, né, o material conveniente e justo, ele já nos deu a enxada, ele já nos contratou. Agora, quem é que tem que pegar a enxada e ir lá cavucar o chão para cuidar da uva? Somos nós. Então, peguemos a enxada para trabalhar na vinha, sem questionar o Senhor. Acho que isso fica muito forte. Para mim ficou muito forte isso. Depois vou parar de falar um pouco, daí eu deixo vocês falarem. A gente questiona muito, né? Por quê? Ai, Deus, por quê? Nossa, eu mesmo me pego ultimamente só me questionando. Então, Deus te deu o que você precisa para evoluir. Pega a enxada e vai trabalhar. Ajude com um olhar bondoso a todos, cooperando para o crescimento da humanidade. Qual é o olhar bondoso? É o olhar oposto do que o trabalhador que questionou o feitor que entregava o denário. Aí o Senhor diz, por acaso tem maus olhos porque sou bom? Essa pergunta que fica. Quantas vezes nós julgamos os outros que são bons e que estão certos, sob o nosso ponto de vista, querendo convencer a todos das nossas verdades, que são extremamente parciais e muitas vezes injustas, né? Gente, está aberto. Vou parar a apresentação. Se alguém quiser falar que parte que mais tocou, o que vocês querem comentar, fica à vontade. Vocês sabiam desse ramo de videira? O símbolo do espiritismo? Bonito, né? Sabia, Maria? Juntar com a vinha, né? E somos nós, as uvas, que vão se tornar vinho. E assim. Eu já tinha visto, né? Mas não imaginava o significado que nem o Haroldo explicou. Foi bem bacana, bem
Porque eu já tinha pensado várias maneiras, alguma coisa assim, mas não imaginava essa explicação. Mas é bem caseada. Profundo, Né? é Eu estou no profundo, né? mesmo barco que o Osmar. Sabia, entendia, via, achava que estava vinculado ao Evangelho, à videira, né? Cristo e tal. Mas a explicação é bem interessante. Bem interessante. É interessante porque nos atinge diretamente, né? Como a perspicácia em trazer o símbolo, que é um símbolo que é clássico, porque apesar dele ser colocado lá em 1860, 1857, né, nas edições que vem do livro, ele é extremamente atual. Ele pode ser aplicado em qualquer contexto. E a hora que ele fala do lagar, né, do estar pisado, né, são coisas que me chamam a atenção. Por N fatores, inclusive profissional também, né, que vem. O planeta não é um barco desgovernado. E o que eu vejo muito, né, você pergunta, o que te chama mais atenção? Esse contexto. Porque eu vejo muitas pessoas que se desesperam pensando que tá o caos em tudo, né? Elas não conseguem parar e fazer uma observação por conta de uma visão e uma busca de uma vida em que não é uma vida que foi... Não é que ela não foi prometida para ser conquistada, né? A vida para ser conquistada, você tem que dar conta dos perrengues. Esses perrengues faz diferença de você ser trabalhado também, porque à medida em que você esmaga a uva numa figura, numa fala aqui figurada, né? À medida em que você esmaga a uva, você está ali também consigo. E eu gosto muito dessa presença consigo. Porque quando nós estamos presentes conosco, nós estamos presentes com a centelha divina. A gente vai murmurando, né? E vai trabalhando, e à medida que aquilo passa, o seu pensamento também meio que se transforma. É que a gente nasceu olhando para fora, quando deveria muito mais olhar para dentro, né? Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, tá tudo um caos, isso vai acabar, porque já não tem mais jeito, a corrupção, eu falo, gente, é porque o mal, ou o negativo, ou essas outras situações, ela nos chama a atenção por uma condição de constituição, da construção do nosso pensar, da cabeça, né? A neurociência já prova isso. Então, a gente tem esse olhar, mas calma, tudo está perfeito. É que o mal faz bastante barulho e dá muito ibope, né? Mas você falou uma coisa bem interessante, né? Até parece, traz a fala do professor das aulas aí de neurociência. Quando você está dentro de uma caverna, que é quando iniciou o nosso processo, o barulho lá de fora assustava você dormindo e descansando. Você tinha só duas chances. Acreditar que aquilo não era nada e ser comido pelo leão, né? Ou acreditar que aquilo era alguma coisa e sair. Então, o barulho, ele desperta o medo. Né? E aí, eu escutando outro dia também uma palestra, que acho que foi domingo passado, não se preocupe, o mal é barulhento, mas o bem é sempre muito silencioso. Então, a gente faz o bem no silêncio, não no barulho. E por isso não se chama assim tanta atenção, né? Você fica aqui no carinho, no amor, no afeto. O amor é silencioso, acolhedor, ele não é barulhento. Então, é isso. A que mais me chama a atenção é: o planeta não é um barco desgovernado. E a gente precisa trabalhar sempre para o bem de todos. E é tão esperançoso saber isso. A gente muitas vezes se perde quando mergulha muito nessas notícias no mundo de hoje, gente. Falo isso para vocês porque é tanta, a TV sangra. Eu nem vejo há anos. As pessoas, por exemplo, se reúnem na hora do almoço, na frente de programas de TV, naquele momento em que elas estão se alimentando, no momento que elas tinham que estar presentes, comendo,
entendendo? Vendo, é assassinato, é no sequestro. Não é que você tem que ser alienado, mas é que porcaria demais faz mal. Então, o nosso cérebro começa a trabalhar sempre, né? Como? Você vai andar na rua de que jeito? Sabe? Por quê? Porque você está tão superestimulado de violência que você deixa de ser treinado de ver coisas boas e mais, de fazer coisas boas. Então, ontem mesmo eu estava no mercado, no Dia das Mães, comprando algumas coisas para minha mãe, e as mulheres que eu encontrei, eu disse, se você não é mãe, feliz Dia das Mães para sua mãe, se não para você, feliz Dia das Mães. As pessoas assustam, fazem assim, nossa, obrigada, porque elas estão tão... era um feriado que era para estar curtindo com a família, elas estão trabalhando. Então, assim, a revolta está presente, elas assustam, nós assustamos quando somos bem tratados, quando somos tratados com respeito. Eu me assusto, eu como professora, eu vivo isso. Quando eu vejo uma pessoa extremamente educada, eu falo, meu Deus, existe ainda, Senhor. Meu pai, obrigado. Eu quero levar para mim. Não existe mais o bom senso. As pessoas, quer dizer, existe. Mas as pessoas, elas estão como que a gente pode dizer? Animalizando, digamos assim. Parece uns bichinhos acuados, e tudo que você chegar perto, eles já te atacam. Está todo mundo prestes a explodir. E nesses tipos de sentimentos, como que você olha o planeta sendo guiado, né? Governado por Cristo? Vai se colocar no lugar, sim, e vai questionar o Senhor, por que eu cheguei a 6 e outras 17, isso aí está errado. E assim não evolui. Você olha para o lado com um olhar bondoso, você não olha com o questionador, com o raivoso. Então, assim, e o movimento de melhora da humanidade, ele não vem da humanidade. Nós somos a humanidade. Ele vem de dentro de nós. Então, quando a gente está ali entupido de problema, porque, gente, eu não sei você, mas vem de rodinha, né? Problema. E vai chegando, e aí você fala, meu Deus, quando vai acabar? Nunca. O que vai acabar é a forma como você olha para aquilo. Como você olha. São fatos. Vamos lá, gosto do pragmatismo. Tem Mas não problemas, é? mas tem fatos. Você está sorvido, né? Desesperado. Né? Desesperado naquele meio de desespero. Você olha e fala, nossa, mas ótima oportunidade para eu treinar, então, o que eu aprendi. A gente não olha assim. Eu falo porque eu não olho, gente. A gente está estudando aqui, é uma coisa. Na hora que você sai, desligou o Meet, você já vê um problema, você já sai no grito, epa, respira. A gente tem que tentar interiorizar. É difícil. É difícil. Então, é igual a gente começou falando, né? A Miriam falando, tem pessoas, né, que faz muito tempo que estão, por exemplo, na doutrina espírita, né? E você fala, nossa, exemplo, quem está começando, ai, mas eu cheguei agora, eu não sei nada. Às vezes, moralmente, está mais evoluído que aquele que precisava daquele tempo maior. Tempo não é nada. E sim a transformação, né? Tudo bem? Todos podemos encerrar? Então, quero agradecer a todos, e para fazer a prece de encerramento, eu vou chamar o nosso irmão Osmar. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus que nos dê força, entendimento, compreensão, paciência. É o único jeito, Pai, para que a gente possa evoluir um pouco. Agradecer também essa doutrina que nos coloca no caminho da nossa evolução. Obrigado, Pai, que nos direcione esses pensamentos de amor e de paz a quem precisa. Obrigado à nossa instrutora que trouxe esse tema, a vinha, que os trabalhadores de hoje, seja de amanhã, em toda hora, não se dispensa, não se descansa, porque o trabalho
não termina. Nós estamos aqui a caminho daqueles que mais necessitam. Então não adianta você olhar para você, olha para quem está do seu lado. Às vezes tem mais dificuldade ainda. Ô Pai, obrigado por esse momento, obrigado para todos que estão aqui em busca da aprendizado. Que possamos ter uma boa noite, um bom descanso e até a próxima semana. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigada, Osmar, pela linda prece de encerramento. Quero agradecer a paciência de todos vocês, a presença, desejar a todos uma ótima semana, vocês estejam em sintonia, que todos nós estejamos em sintonia com nossos guardiões, para que a gente possa tentar ser trabalhador da vinha em todos os lugares em que nós estejamos. Fiquem em paz e a gente se vê na próxima segunda-feira.